Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Já quero desejar um final de semana abençoado e, para honra e glória do Senhor, vou compartilhar mais um dia de estudo da palavra. Vocês sabem que eu tenho postado, demora um pouquinho, mas é por conta mesmo da rotina. Mas eu senti muito que eu deveria publicar, mandar para vocês o vídeo essa semana a respeito do meu estudo. Então, no meu plano cronológico, eu estou em Segunda Reis. Parei hoje no capítulo 13. Mas eu vou reforçar um capítulo que chamou muita atenção esses dias, que foi Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 12 em diante. Eu estou aqui com a minha camisa da primeira viagem missionária que eu fiz ano passado. Foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. E aí, estou com ela, estou lendo a palavra e eu creio que da mesma forma como o Senhor falou comigo, Ele irá falar com cada um de vocês. Então a palavra do Senhor diz assim, o título diz assim, Eliseu revela os planos do rei da Síria. E aqui no 12 diz, e disse um dos servos, não é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram toda a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não, Eliseu disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. E eu fico maravilhada porque justamente Eliseu, ele foi chamado do início ao fim da sua trajetória de um homem de Deus. Ele era um homem, um moço, um homem de Deus. Porque ele fazia a vontade do Senhor, ele tinha testemunho, ele largou tudo para servir ao nosso Senhor Jesus. Ele quis receber em porção dobrada toda a unção que ele tinha, recebeu, Deus concedeu. E a primeira pessoa que chama ele de um santo homem de Deus foi a mulher sunamita. Nós sabemos a história da sunamita, ela era uma mulher rica, porém ela era uma mulher muito humilde. Ela era uma mulher sábia que edificava sua casa. E ela, só dela olhar Eliseu passando na frente da sua casa, ela viu que ele era um santo homem de Deus. Então a gente pensa que o nosso andar, o nosso falar, o nosso comportamento não chama a atenção das pessoas, mas chama sim. Às vezes nós nem precisamos abrir nossos lábios, nem precisamos dizer que somos cristãos, mas só pelo fato da nossa atitude, nosso caminhado, nosso comportamento, as pessoas irão olhar e dizer, lá vai uma santa mulher de Deus, lá vai um santo homem de Deus. Então Eliseu foi chamado em sua trajetória como um santo homem de Deus. E Deus fez maravilhas sobre a vida dele. E ele tinha uma comunhão tão linda com o Senhor que Deus mostrava para ele. Tanto é que quando Geazi vai pedir o que o Naamã prometeu para Eliseu, Eliseu recusou e Geazi foi atrás. Eliseu, o Senhor deu a visão. O Senhor mostrou para ele que Geazi foi atrás e desobedeceu, por isso ele ficou leproso. Então, quando nós temos essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, até quem tenta nos enganar não vai conseguir, porque o Senhor nos mostrará através de visões, através de sonhos, ou até mesmo através de discernimento de espírito. O que é mais lindo aqui, destaque, é que Eliseu fala para o seu servo, que é outro servo, não é mais Geazi, é outro moço que acompanha Eliseu, para ele dizer, não temas,
maior que está conosco, era um exército espiritual que Deus enviou para proteger eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Só que o moço não tinha essa visão ainda espiritual. E Eliseu disse: Senhor, mostre para ele, para que ele veja o exército espiritual. E quando o moço vê, ele fica impactado, ele fica maravilhado. E é justamente quando Eliseu faz a oração e o Senhor cega essas pessoas que estavam seguindo, no caso, os grandes exércitos que o rei da Síria mandou atrás de Eliseu. Então eles ficaram cegos, só abriram os olhos já na cidade quando Eliseu os conduziu. E eu fico maravilhada com essa história, por quanto que Deus ele guarda. E Eliseu em nenhum momento ele teve uma fé fingida, ele teve uma fé abalada. E o que ele falava com convicção, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Então que nós possamos ser como Eliseu, um homem santo, um homem de Deus, em obediência, tentando ser obediente, tentando ser canal de bênção na vida das pessoas e justamente ter essa comunhão da gente chegar a um ponto de ouvir a voz do Senhor, de ter visões espirituais, de ter discernimento do que é certo, do que é errado. Da mesma forma que quando o rei Salomão orou e pediu sabedoria e discernimento para discernir entre o bem e o mal, que nós possamos fazer essas orações. E eu muito me maravilho por Eliseu, assim, eu até me emociono, porque sabemos que hoje em dia está escasso homem santo de Deus, homem que tem testemunhos. Sabemos que os falsos profetas estão aí para nos enganar, para nos entristecer, mas nós precisamos ser esse remanescente, precisamos ser seguindo Moisés, Elias, Eliseu, o nosso Senhor Jesus, entre tantos que deixaram um legado para as nossas vidas. E em cumprimento a essa palavra de hoje, também vamos falar lá em 1 João 4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Então, para que vamos nos preocupar com o que está acontecendo aí fora? Se maior que está conosco, que a presença, do que aquilo que está no mundo. Claro que nós não devemos tampar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Estamos passando por uma grande guerra espiritual, mas precisamos entender que maior é o que está conosco, que é o nosso Senhor Jesus, daquilo que está no mundo, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Tudo irá se cumprir e nós precisamos estar firmes, sendo fiéis e constantes e sendo exemplo para as outras pessoas, porque nós precisamos ganhar almas para Ele. Então, nesse ano de 2026, que nós venhamos ter o propósito de ter visões espirituais, de resgatar almas e orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos aí fora. Saiu a última enquete, resultado, que são 350 milhões de cristãos perseguidos pelo mundo. Então vamos orar por eles, vamos determinar, vamos pedir para que o Senhor dê força, para que eles sejam fiéis até o fim, nós também, porque nós não somos perseguidos. Nós moramos num país laico, nós temos a livre e espontânea vontade de pregar, de falar do amor de Deus. Mas pode chegar um tempo, ou já está próximo, de nós sermos proibidos. Até mesmo dentro da nossa casa de adorarmos o Senhor. Então que nós não venhamos perecer, que nós venhamos ser canal de bênção, que nós venhamos determinar força e que o Senhor guarde essas 358 milhões de pessoas que estão sendo perseguidas em nome de Jesus. E espero que você tenha entendido. Deixa esse dever de casa para você estudar 1ª e 2ª Reis. É muito forte, também muito impactante. É quando você vai ver a questão da desobediência que está lá em Deuteronômio 28. Então aqui vai acontecer uma grande fome em Samaria e você sabe que lá Moisés falou o preço da obediência e o preço da desobediência. E ainda assim o povo não cansou de fazer o que era mal. Mas é só o povo de Israel da época? Não, nós também somos maus. Nós somos ingratos. Então nós temos que trabalhar a gratidão
e atraímos as bênçãos para sermos abençoados e não as maldições, para que nós não venhamos dar sequência a que o povo de Israel estava fazendo. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe a cada um e que nós possamos ser um Eliseu para muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.